Olá, sejam bem-vindos na paz do Senhor. Começando mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que às vezes pode até ter dúvidas em seu coração, ou até você não entender desse tema, mas é um tema muito importante. Nós vamos falar simplesmente dos sonhos de Deus. Às vezes nós ouvimos tantas músicas falando dos sonhos de Deus, e nós precisamos saber o que é isto. Os sonhos de Deus. Deus não sonha. Ao meu entender, né? Deus não sonha porque Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Deus comanda tudo e Deus é o primeiro. Mas Deus, nós vamos debater esse assunto, nós vamos agora falar um pouco sobre os sonhos de Deus aqui dentro da nossa programação. Antes eu quero também me apresentar. Eu sou o seu grande amigo e irmão Lanter Lins, locutor aqui da rádio Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Bom, nós estamos falando aqui dos estúdios aqui em Sorocaba, viu? Nós estamos em Sorocaba, pregando o Evangelho e explicando para você um pouco sobre vários temas. É só você ir no YouTube e procurar os vários temas da rádio Palavras de Esperança, e que nós estamos conversando com você, estamos debatendo. Queremos explicar um pouco para que sua cabecinha não fique confusa a respeito da palavra de Deus, a respeito de tudo o que Deus nos ensina na palavra, né? Na sua Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia nos ensina muitas coisas, e com certeza nós gostamos, nós queremos, nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro, fechado é um livro, mas a Bíblia aberta torna-se uma carta no qual o autor, que é Deus, ele está falando pessoalmente, diretamente com a gente, não é verdade? Então é muito gostoso, muito importante você ficar com a gente. Você está no seu carro, você pode ouvir, gravar esse vídeo, passe no seu celular e escute no seu carro, no seu celular, põe em MP3, você pode colocar em Wave, do jeito que você quiser, tá bom? O importante é que você está aqui comigo, conversando, batendo aquele papo gostoso. Se você quiser, pode deixar seus comentários também aí no YouTube, tá bom? Vamos então debater esse assunto, os sonhos de Deus. Essas músicas de fundo aqui da rádio que a gente está passando, essas músicas são tudo de minha autoria, viu? Se você quiser conhecer, é só entrar no YouTube, Lanter Lins, meu nome, tá bom? Você procura pelo meu nome, Lanter Lins. Diversos trabalhos a gente já fez, e nosso objetivo é cada dia crescer mais e mais, contando com a sua ajuda, né? Contando com você que está aí ouvindo. Isso é muito importante para nós, tá bom? Os sonhos de Deus. Isso é importante demais para a gente, tá bom? Ok, então vamos lá. Mas olha, eu quero falar só uma coisa para você. Eu não sou o dono da sabedoria não, tá bom? Não sou. Eu simplesmente estou gravando isso porque eu achei esse assunto tão interessante, né? Os sonhos de Deus. Apesar que Deus não sonha, mas se tiver alguma pessoa que conhece a fundo esse assunto, quer comentar, manda um recado para nós, tá bom? Manda um recado para nós. Se a gente falar alguma coisa errada também, vocês, por favor, podem até nos consertar, mas nosso objetivo não é falar errado, né? É falar as coisas certas, porque com a palavra de Deus a gente não pode haver erros, né? Tem que ser justo, tá tudo ali direitinho, né? Senão Deus puxa a orelha da gente. Mas se você tem aquele conhecimento, por favor, pode nos ajudar. Escreva aí nos comentários, ó, Lanter Lins, ó, você falou isso. Não é assim, meu amigo, meu amado irmão, é assim, tá bom? A gente tem humildade para aceitar, mas nós vamos procurar aqui não errar, tá bom? Vamos procurar aqui explicar para você tudo direitinho. Os sonhos de Deus, né? Vamos falar um pouquinho dos sonhos da parte de Deus. Deus já usou sonhos para se comunicar com humanos, é verdade. O profeta Daniel teve um sonho, e naquele tempo ele anotou o próprio sonho, fez o relato completo dos assuntos. Daniel, hein? O que a Bíblia diz? Deus já transmitiu mensagens importantes de diversas maneiras nos tempos bíblicos. Ele às vezes usava sonhos, mas esses não eram como os sonhos confusos e ilógicos que costumamos ler, né? Os sonhos inspirados por Deus eram vividos, coerentes e tinham uma mensagem bem definida. Por exemplo, num sonho, o profeta Daniel viu uma sequência de feras.
as quais representavam potências políticas desde a Babilônia até os nossos dias. Está em Daniel 7, 1, 3 e 17, ao 17. Por meio de um sonho, Deus disse a José de Nazaré, mas José foi aquele que Deus escolheu para ele cuidar de Jesus, criar Jesus aqui na terra, para que Jesus pudesse cumprir a sua missão com que Deus determinou, né? Então Deus disse a José de Nazaré, disse em sonhos, que ele fugisse para o Egito com sua esposa e filho, no qual Maria e com Jesus. Em resultado disso, Jesus escapou da morte das mãos cruel do rei Herodes, né? Vocês lembram, né, desse fato que está escrito na Bíblia, em Mateus 2, 3 e também Jesus escapou da morte e das mãos cruel do rei Herodes. Quando esse rei morreu, Deus revelou isto a José, revelou também quando Herodes morreu, para que José, por outro meio de sonho, revelou a José, para que ele mesmo voltasse com sua família para a sua terra. Deus usa ações para se comunicar hoje conosco também em dia, viu? Vai além das coisas que estão até escritas. Os sonhos registrados na Bíblia são partes da revelação que Deus deixou por escrito à humanidade a respeito da revelação. Também fala sobre sonhos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então existem muitas palavras que falam assim, até às vezes, a pessoa que não tem sonho na vida não tem um objetivo, né? Então vale a pena a gente sonhar. Sonhar é o primeiro grande passo para a realização dos nossos projetos. Só alcança a realização dos seus sonhos quem no passado ou no presente permitiu-se sonhar, projetar os sonhos. Isso mesmo. Permitiu a pessoas que não têm coragem de sonhar, com medo do que vai acontecer, do discurso do tempo, ou com medo de se frustrarem. Não, nada disso. Pessoas que você tem um sonho aí um sonho maravilhoso, e você pede para Deus realiza esse seu sonho, né? Porque todos nós temos um sonho, né? Você fala para um, fala para outro, mas às vezes ninguém acredita nos seus sonhos mais do que você. Você mesmo tem que acreditar no seu sonho, né? O propósito, acreditar, é um fator determinante para a realização de um sonho. Não basta apenas sonhar, temos que acreditar que é possível alcançar, dependendo do sonho, né? Mas o sonho o sonho é legal, é gostoso você sonhar, você tem um objetivo na vida, né? Eu tava pensando assim, tava meditando. Poxa vida, o pessoal canta, tem umas músicas, né, assim, os sonhos de Deus são melhores ou maiores que os seus, né? Aquela música. Tem outras, né, também, de outros pastores, pastoras, que cantam, assim, hinos, falando de sonhos, né, os sonhos de Deus, né? Mas na realidade esses sonhos são sonhos de Deus, mas para nós, né? Para nossa vida, né? Deus é o dono de tudo, ele é o superior a tudo. Então Deus não sonha. No meu ver, Deus não sonha. Mas os sonhos de Deus é para você, para sua vida, né? Ele fala com você através dos sonhos, né? Deus fala com você através do sonho. Isso é importante. Olha que maravilha. Deus revelando um sonho para você, Deus te preparando em visões, né? Que maravilha, né? Sonhos e visões, um ao lado do outro. Isso é um cumprimento da profecia de Joel, né? E hoje nós vemos que esse tema, né? Sonhando os sonhos de Deus, que maravilha, né? Muito gostoso, né? Bom, então continuando, vamos lá, que a gente vai falar de sonhos, né? Eu quero passar para vocês aqui, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão me ouvindo, vários versículos bíblicos que falam de sonhos. E para você saber, olha só, Deus fala com você através de sonho também. Você orando, Deus revela. Fique em silêncio, vai orar, conversa com Deus e você fala com Deus. Depois você espera que Deus vai falar com você. De uma forma ou de outra, Deus vai responder sua oração. Na Bíblia, os sonhos são uma forma de Deus poder usar, poder falar com o seu povo. Nem todos os sonhos têm significado, mas alguns sonhos especiais vêm de Deus. Várias pessoas na Bíblia tiveram sonhos de Deus, dados por Deus, né? A gente fala sonhos de Deus, não é que Deus vai sonhar, mas é sonhos dados por Deus. Também existem os sonhos falsos, viu? Que podem nos enganar. Esses sonhos convidam a desviar-se de Deus e devem ser rejeitados. Por isso, é muito importante analisar o sonho
de acordo com a Bíblia e rejeitar tudo que não vem de Deus. Também temos os sonhos que são os planos para o futuro. Os sonhos bons são fruto de uma vida ocupada e guiada por Deus. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Isso está escrito em Gênesis 48. E ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vós há um profeta do Senhor, e ele me revelou em visões. Em sonhos falo com ele. Está em Números 12:6. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Joel 2:28. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Atos 2:14-17. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Salmos 126:1. Você está ouvindo o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Hoje no nosso tema, os sonhos de Deus. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de quem ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos, viu? As palavras daquele profeta ou sonhador, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor nosso Deus, o Senhor, o seu Deus. Sigam só a Ele. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Davi, o Deus de José. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram-se os seus mandamentos e só a Deus obedeçam. E obedeçam-lhe e sirvam. E apeguem-se somente a Ele. Deuteronômio 3:1-4. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome. Assim diz o Senhor, dizendo: tive um sonho, os falsos profetas. Tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Jeremias 23:25-26. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. E com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo, assim diz o Senhor. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Jeremias 23:32. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Se você analisar neste versículo, nós vemos a humildade de José, Ele poderia falar: não, deixa comigo que eu vou revelar o seu sonho, claro. Mas não foi assim não. Olha só, o faraó disse a José:
tive um sonho. Ninguém consegue interpretar. Mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José lhe respondeu: isto não depende de mim. Mas enquanto muitas pessoas, muitos que dizem até que servem a Deus, né? Às vezes fala, não, deixa comigo que eu faço. Não é bem assim não. Você tem que, o crédito não é seu, a glória não é sua, você não é nada, você é um grão de areia, nem isso você é, entendeu? Mas José, na sua humildade, disse: isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Por isso que venceu, por isso que foi governador, entendeu? Porque obedeceu a Deus, foi humilde e não roubou a glória. A glória é de Deus, foi Deus que deu, é Deus que dá tudo pra gente. Nós temos que entender isso, gente. Enquanto a gente não pensar nisso e queremos nos achar se achando, enquanto nós estamos querendo se achar, eu sou isso, eu faço. Não, você não é nada. A glória de Deus. Você tem que entender uma coisa: é Deus que te dá tudo, meu irmão, para você servi-lo a Ele, não para você se vangloriar. Estava lendo um site ontem de bandas de gospel aí que cobra de 100 mil a 70 mil reais. Isso é adorador? Isso é crente? Dá até para falar, isso é crente mesmo? Tá fazendo o trabalho? Meu Deus do céu, para com isso. Lógico que tudo bem, você vai fazer o show, você tem seus gastos, cobra o necessário, não, mas 100 mil reais, 70, 50, e por aí vai, né? Até 25. Uma igreja pagar 25 mil reais para um cantor gospel, meu Deus do céu, viu? Não tem condições. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Eclesiastes 5:7. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou gostando demais de estar aqui com você, sabia? Eu estou me sentindo muito feliz de poder estar aqui falando com você. De certa forma, eu estou conversando, estamos falando um assunto sobre os sonhos de Deus, que Deus revela para você. Passando por Daniel, José, tantos os profetas, né, que sonharam e tiveram vitórias, porque José falou: não sou eu, não somos nós, é Deus que faz tudo. E também, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Está em Daniel 1,17. E o rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meio do meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Você pode conferir a partir de Daniel 2, 26 e 28, você vai ver o que aconteceu. Daniel também, quase o mesmo caso de José. Mas ali o rei falou: eu quero a interpretação desse sonho. Chamou todos os magos, os adivinhos, os que interpretavam sonhos do reino dele, de Daniel, né? E o que aconteceu? Os reveladores dos sonhos, ela fala: não, nós podemos interpretar sim o sonho, sim. E o que ele falou? Falou para você: então, já que você vai interpretar o sonho, você fala o que eu sonhei. Pessoa que cabimento, não tem cabimento isso. Você vai falar o sonho. Fala meu sonho, aí sim. Aí pegou eles, aí não teve como, né? Mas o Deus que está lá no céu revelou esse sonho sim, e foi justamente para Daniel, e Daniel revelou para ele, para Beltesazar. Mas depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Mateus 1, 20 a 21. Você está ouvindo o programa Rádio Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Entrando Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mateus 27, 19. E também em Eclesiastes 5, 3, está escrito assim: das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. E também em Provérbios 19, 21 está escrito assim: muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que maravilha, hein? Poder falar de sonhos, os sonhos de Deus, que Deus revela para os homens por Ele amado. Bom, eu já quero, nesse momento, já agradecer a sua presença. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Um abraço de coração do seu amigo Lanterlins e irmão em Cristo também, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você esteja sempre conosco. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e também veja a nossa página no Facebook, Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Tá bom, gente? Olha, um grande abração muito especial para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que o Espírito Santo console os vossos corações. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está às portas, batendo e já voltando. Cremos nisso, a palavra do Senhor nos confirma. Jesus Cristo, Ele está voltando. Gente, brigadão, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tá bom? Inscreva-se nesse canal.